É medo, é medo, é medo, é medo. Corta, meu. Para com esses negócios de medo e vai viver a vida. Ela é rápida, passageira. Enquanto você fica com medo aí, quem tem coragem avança, vai para cima. Erra, cai, levanta, erra, cai, levanta, erra, cai, levanta até se acertar. Se você tem... Dizia um amigo meu, uma palavra bem grotesca. Quem tem medo de cagar não come, então para de comer se você tem medo de cagar. Essa é a realidade. Mas afinal, o que é o medo? Medo é uma defesa natural, um instinto que o nosso organismo cria como defesa, uma espécie de sensor que nos avisa quando estamos realmente correndo perigo. Na verdade, o problema não está no sentimento do medo, e sim na forma como ele foi configurado em nosso drive mental. Às vezes carregamos medos de infância, medos de traumas e medos de experiências negativas de outras pessoas. Nem são seus, são de outras pessoas, mas eles são implantados em você desde pequeno. Muitos desses medos são desnecessários e atrapalham o nosso crescimento pessoal, profissional, sentimental e até o financeiro. Para resolver isso, precisamos reconfigurar o nosso cérebro e desativar alguns desses medos. Mas preste muita atenção, existem dois tipos de medos que você precisa continuar mantê-los ativados, que são o medo de matar e o medo de roubar. Esses dois medos são o que mantêm você livre na lei humana, livre para ir e vir. É o medo também que mantém a sua consciência sempre leve e mantém a liberdade do seu espírito e da sua alma. Eu me chamo Paulo Prazeres, casado, tenho 4 filhos, já fui marreteiro vendendo produtos dentro do trem e instrutor de treinamento em uma das maiores redes varejistas de São Paulo. E hoje estou aqui numa nova videoaula para tentar te dar uma luz para você vencer esses medos que às vezes estão atrapalhando você de prosperar financeiramente, de prosperar na sua vida sentimental, em todos os aspectos. Eu vou te dar um exemplo de experiências que eu tive no Play Center, porque o medo é assim, ó, qual que é o segredo do medo? Para quem não conhece o que é o Play Center, foi um grande parque de diversão que teve na década de 80 e 90 aqui em São Paulo. Se você conhece, coloca aí, eu conheço o Play Center, mais ou menos no estilo de Hop Harry, mas bem melhorado. Então, o medo você vence ele sob pressão, e eu costumava ir muito no Play Center, em passeios de escola, ou às vezes com os meus pais, ou com os colegas, e eu tinha medo de pegar aquela montanha-russa. Praticamente eu andava em quase todos os brinquedos, mas eu tinha medo de ter aquela experiência da montanha-russa. Mas eu ficava vendo meus colegas falando que é legal, é maravilhoso, é uma adrenalina, é uma coisa de outro mundo, e criança, era jovem, 12, 13 anos, e eu falei, caramba, por que eu tenho esse medo? Peguei a fila e fui encarar esse medo de frente. Obviamente, cada vez que eu ia chegando perto daquela bilheteria, o coração ia palpitando, mais, e quando sentou naquele carrinho, então, quase que eu pedi, que ele mexeu, quase que eu falei, para que eu quero descer. Embora eu vi gente fazendo isso, mas eu continuei, falei, vou encarar ele de frente. O carrinho subiu, chegou lá no topo, quando ele parou naquela ribanceira, cara, é quase reto o negócio lá. Eu, sinceramente, se eu pudesse pular dali, eu pulava, ou voltava de o carrinho para trás. Mas, enfim, não tinha jeito. A hora que desceu aquela gritaria, aquela adrenalina toda. Enfim, quando terminou a viagem, o que eu fiz? Achei aquilo ali maravilhoso. O que eu fiz? Fui lá pro fim da fila e peguei de novo. 3 vezes seguida, peguei a fila e fui andar naquele trajeto novamente no carrinho do Play Center. Moral da história. Todo medo ele precisa ser combatido de frente. Se você tiver medo, você não vai conseguir sair do lugar que você está. Você apenas vai estar aí como passageiro numa jornada curta, que a nossa expectativa de vida é do 0 aos 74, 75 anos, que é a expectativa máxima, que passa no piscar de olhos. Hoje eu tenho 55 anos e parece que foi ontem que eu tinha essa história do Play Center mesmo. Para mim, como se tivesse sido ontem. Passa muito rápido. Então, se você não for rápido também nas suas atitudes e vencer esses medos que você tem, você vai continuar sendo sempre esse aí, mais um na multidão. Talvez com uma vida estável, aliás, talvez com uma vida financeira básica, ou talvez não, ou talvez uma vida financeira precária. Tudo depende de você. O nosso Criador é o dono do ouro e da prata. Então, nosso Pai é o ser mais rico desse universo. Então, se você é filho dele, você tem direito às riquezas. Mas muitas vezes a gente não abraçamos essas riquezas por causa dos medos. Você quer um medo, um exemplo de um medo que faz com que você continue sempre na multidão, é o medo de empreender. Porque lá atrás colocaram medo para você que empreender é para poucos, que empreender
dá muito trabalho, é muito imposto nesse país, pagar funcionário, pagar férias de funcionário, 13º, pagar taxas, juros, etc. Enfim, implantaram isso para você que realmente é melhor e mais tranquilo, mais seguro, entre aspas, trabalhar de CLT, ter o seu fundo de garantia ali quando você for mandado embora, ter suas férias todo ano, 30 dias de férias, convênio médico, vale transporte, vale alimentação, enfim, colocar isso na sua cabeça que você tem que viver assim, é a forma mais segura e mais tranquila. E isso fez com que você tivesse medo de empreender. E você não pode ter medo de empreender. Claro que quando você empreende, você pode errar. Só que se você errar, se você der com o burro nas águas, como costuma dizer, é só você tentar de novo, não tem segredo. Quando você não tem medo, você é destemido. É como se você pegasse um facão e começasse ali naquela selva, naquela mata virgem e criar o seu próprio caminho. E você vai criando, e você vai criando. Onde você vai parar, você não sabe. A única coisa que você sabe é que você vai criando um caminho ali para você e para seus filhos, para todos os seus herdeiros seguirem e prosperarem. Agora, fácil não é. Eu já tive empresa. Hoje, novamente, pela terceira vez eu estou como empreendedor. 2 primeiras vezes eu quebrei. A primeira eu quebrei por falta de gestão financeira. Tinha 3 lojas maravilhosas. Quebrei por falta de gestão financeira, mas aprendi. Inclusive, numa próxima videoaula eu vou ensinar vocês sobre gestão financeira. Como é que eu saí, como é que eu tive que aprender. Depois empreendi de novo. Quebrei por causa da pandemia. Já tinha gestão financeira, mas a pandemia me quebrou. Aí agora retornei novamente como empreendedor. O que eu faço agora, por exemplo? Agora eu vendo infoprodutos, faço esses vídeos no YouTube, que olha, inclusive dá uma olhada aí, só meu faturamento no YouTube. Ó, isso porque em meio de CLT, empreendendo, eu ia fazendo meus vídeos. Olha aí quantos $1000 eu peguei nessa época, de lá para cá. Agora, é claro, para muita gente que está assistindo, isso é merreca, eu sei que é, mas para mim não é. Para mim fez muita diferença. E o detalhe, agora que eu estou focado 100% novamente em empreender, esses valores vão subir astronomicamente. E o mais interessante é vencer o medo da aparência, né? O medo da aparência, aquilo que os outros vão achar. Nessa minha trajetória, nessa minha jornada em que eu quebrei, na primeira vez que eu quebrei feio mesmo, tinha 3 lojas maravilhosas, fantásticas, fui morar de favor, e depois eu tive que encarar, vender dentro de um trem, ser marreteiro, vender doce, bala, chocolate e fone de ouvido. É um demérito fazer isso? De maneira alguma. Nunca subestime, presta atenção, nunca subestime um marreteiro, um vendedor ambulante, o cara que vende água no farol, que vende bala. Muitas vezes esse cara ganha 3, 4, 5 vezes mais do que você. Só que fazer o que ele faz, fazer o que eu fiz, tem que ter coragem, tem que vencer um medo. O medo de pensar no que os outros vão achar. Nossa, eu fazia tal coisa, eu era instrutor de treinamento, eu tinha empresa, porra, hoje eu estou vendendo bala e chocolate. Você tem que vencer esse medo, que não é para qualquer um. Só que esses caras ganham muito mais do que você pensa, tá? Não tenha dúvida nenhuma. Tem gente que ficou milionário aí vendendo só doce, bala, chocolate e água, viu? Não é o meu caso ainda, mas teve gente que ficou milionária. Então, o medo é uma barreira que você só vai crescer quando você botar pressão sobre ele, entendeu? Precisa colocar pressão, não tem outro jeito. Não adianta você, não tem outra estratégia. Você tem que encarar ele de frente e pronto, e acabou. Ou senão vai ficar aí, não tem outro jeito. Muitos preferem não passar o que eu passei, porque possuem medos que o aprisionam na falsa estabilidade e segurança oferecida pelo CLT, que na verdade o levará a ter apenas uma vida comum, sem experiências novas, sem adrenalina. Literalmente será apenas mais um na multidão. Nasceu apenas para enriquecer os mais corajosos. Resumindo, é isso aí. Você não empreendeu porque teve medo de errar. Você não se casou com a pessoa dos seus sonhos porque teve medo de se arriscar. Você não ganhou aquela promoção porque teve medo de pedir. Você não tem um carro melhor porque teve medo de comprar. Você não se alimenta bem porque tem medo de gastar dinheiro. É medo, é medo, é medo, é medo. Acorda, meu. Para com esses negócios de medo e vai viver a vida. Ela é rápida, passageira. Enquanto você fica com medo aí, quem tem coragem avança, vai para cima. Erra, cai, levanta, erra, cai, levanta, erra, cai, levanta até se acertar. Se você tem... Dizia um amigo meu, uma palavra bem grotesca. Quem tem medo de cagar não come, então para de comer se você tem medo de cagar. Essa é a realidade.
Imagina uma escada, cada medo superado representa um degrau que você conseguiu subir. Só chegar ao topo, aquele que conseguir subir mais degraus. Essa é a lógica. Tem pessoa, por exemplo, que tem medo de morrer, mas do que adianta, pelo amor de Deus, desperdiçar sua energia com medo de morrer, se você irá morrer do mesmo jeito? Esse medo é um medo desnecessário. Pega um caderno, anota medos necessários e medos desnecessários. Você vai verificar que os seus medos necessários são apenas dois. Dois: matar e roubar, ou seja, tirar a vida de alguém ou tirar o objeto de alguém. Os outros medos, você vai listando todos os outros medos que você tem e você vai analisando medo a medo. Como é que você vai fazer para botar pressão sobre aquele medo? Coloca num caderno, coloca numa folha ali para você mentalmente todo dia. Medo de prosperar. O que eu preciso fazer para tirar esse medo? Você vai escrevendo lá, eu tenho que ter mais coragem, eu tenho que arriscar, eu tenho que estudar mais sobre o assunto, eu tenho que conhecer mais sobre o produto. E outra, para você ser empreendedor, hoje em dia não precisa ter grana não, cara. Não precisa ter grana. Olha, por exemplo, aqui eu com o celular. Olha, com o celular aqui, um tripé, uma cortina aqui atrás, eu falando, já está gerando riqueza para mim, já está gerando monetização, já estou ganhando dinheiro. Você está assistindo esse vídeo, eu estou ganhando dinheiro. Você entendeu? O que eu precisei comprar? Nada, eu usei o que eu tinha. Ah, eu não tenho tripé, apoia em cima de uma cadeira, apoia em cima de qualquer lugar, fica atrás de uma cortina e vê aquilo que você mais... um tema que você mais conhece, aborda aquele tema e começa a fazer vídeo, pronto, acabou. Quer colocar seu rosto, coloca, não quer colocar seu rosto, não coloca. Você vai no Hotmart, você consegue vender, você ser afiliado lá para vender produtos deles, sem pôr R$1 do seu bolso, só vai se cadastrar, é o tempo de você se cadastrar. Você pode ser afiliado da Shopee, vendendo o produto dos outros, sem pôr R$1 no seu bolso. Você pode ser um parceiro Magalu, ser afiliado do parceiro Magalu, sem colocar R$1 do seu bolso. Então você pode empreender sem... Para de arrumar desculpa que você não tem dinheiro para aprender, tem diversas formas de empreender. Se você tem grana, avalie bem o produto que você quer vender, estude bem ele e vai empreender. Então vai listando os medos, vai listando ele e vai eliminando um a um. Para de viver essa mesmice, saia da multidão, pelo amor de Deus. Na descrição desse vídeo, eu estou vendendo um e-book muito interessante sobre o medo, de uma forma mais técnica. Um passo a passo legal para você entender ele na sua profundeza. E também na mensagem fixada tem ali também o link que vai te encaminhar para esse e-book. Compre esse e-book que você vai te ajudar ainda mais nessa sua jornada a se livrar do medo. Ele não é caro, ele é barato, pode comprar lá, que é maravilhoso. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus.